Você já sabe indicar ou até mesmo classificar um ângulo? Pois é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Operando. Hoje vamos ver o que compõe um ângulo, como medir o ângulo e como classificar os ângulos. Então, vamos lá! Primeiro então, vamos entender o que é um ângulo, vendo a definição do ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem que não estejam contidas numa mesma reta. Nesse caso, temos esse ângulo ao lado, onde o ponto de origem das duas semirretas é o ponto O. E além do ponto O, temos mais dois pontos, um sendo o ponto A e outro sendo o ponto B. E esses pontos servem para conseguirmos indicar as semirretas. Nesse caso, a primeira semirreta é a OA, então ela se origina no ponto O e passa pelo ponto A. Não acaba no ponto A, porque a semirreta tem início, mas não tem fim, e o início vai ser sempre no ponto de origem, que nesse caso é o ponto O. Também temos a semirreta OB, que se origina no ponto O e passa pelo ponto B. Agora temos o mesmo ângulo, só que em vez de termos os pontos A e B, temos os pontos F e C. E as semirretas que compõem esse ângulo são a semirreta OF e a semirreta OC. E se você analisar, tem uma seta em cima da OF e uma seta em cima da OC. E também está apontada para o F e está apontada para o C, partindo do O. E essa seta indica continuidade, e por isso que só tem uma flechinha para a direita e não tem nenhuma flecha para a esquerda, porque ela não continua antes do O. Ela inicia no O e passa pelo F e continua. A mesma coisa com C, ela inicia no O e passa pelo C e continua. Agora, para indicar o ângulo, temos que analisar quais pontos temos, e nesse caso temos o ponto F, o O e o C. E o acento circunflexo sempre vai no ponto de origem e ele fica no meio, ou seja, o ponto de origem sempre vai ficar no meio. Então podemos denominar esse ângulo como FOC, com acento circunflexo no ponto de origem, que é o O, COF, com acento circunflexo no O, ou apenas o O com acento circunflexo, que é o ponto de origem. Essas são as três formas de indicar esse ângulo. Então, na semirreta, a gente escreve o ponto de origem, o ponto que a semirreta está passando, e uma flechinha apontada para o ponto que ela está passando. Nesse caso, temos o OF, e como tem a flechinha indicada para a direita, e o F está na direita, significa que ela está passando pelo F. A mesma coisa com o C, pois temos o O e temos o C, e uma flechinha indicada para a direita, e à direita do O está o C, então significa que ela está passando pelo C e não pelo O, que é seu ponto de origem. E no caso do ângulo, a gente escreve todos os pontos que temos com o ponto de origem no meio e bota o acento circunflexo no ponto de origem. Ou a gente só escreve a letra que está no ponto de origem com o acento circunflexo. Agora, se inscreva no canal, pois temos vídeos de segunda a sábado, todos 1 da tarde, da UBMAP, de raciocínio lógico e de conteúdos matemáticos. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos ver como medir um ângulo. A gente vai colocar esse tracinho que tem no meio do transferidor em cima do ponto de origem e vamos alinhar a semirreta OC com 0. Ou seja, quando alinharmos com 0, vamos ver qual o número que parou quando vemos a semirreta OF e essa vai ser a medida do ângulo. Então, a semirreta OF parou no 90, então esse ângulo tem 90 graus. Se você analisar, temos duas fileiras com número no transferidor. Uma onde o 0 começa da esquerda para a direita e outra onde o 0 começa da direita para a esquerda. Pois, dependendo da linha que você utilizou, a medida vai ser diferente. Pois se você utilizou o 0 da esquerda para a direita e parou no 60 da esquerda para a direita, em cima está escrito 120. Só que é 120 se você utilizasse o 0 da direita para a esquerda. Por isso que você tem que tomar cuidado quando utilizar o transferidor para ver qual linha de números que você está utilizando e não acabar botando a medida errada na hora quando você for medir o seu ângulo. Então, para medirmos um ângulo, temos que colocar o tracinho no meio do transferidor em cima do ponto de origem e alinhar uma das semirretas com 0 e ver onde a outra semirreta parou, e essa vai ser a medida do ângulo. Agora vamos classificar os ângulos. Temos alguns tipos de ângulos. Temos o ângulo agudo, temos o ângulo reto, temos o ângulo obtuso. E aqui também não está, mas também temos o ângulo raso. Então vamos ver quais são os ângulos agudos. Os ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus, tirando 0, pois o 0 é um ângulo nulo. Então, os ângulos menores que 90 graus que temos aqui são ângulos de 60 graus e o ângulo de 45 graus.
mas temos outros ângulos também que são agudos. Por exemplo, o ângulo de 1 grau, o ângulo de 89 graus, o ângulo de 37 graus, mas não o de 90 graus, pois tem que ser menor que 90, não menor ou igual a 90. Por isso, os ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Agora temos os ângulos retos, que medem 90 graus. Então tem que medir exatamente 90 graus. Não pode ser 89 graus nem 91 graus. Os retos medem apenas 90 graus. E quando você utilizar o seu transferidor para medir, se for um transferidor de 180 graus e parar na metade, significa que é um ângulo reto que mede 90 graus, pois o 90 é a metade de 180. Agora temos os ângulos obtusos, que diferente dos agudos, são maiores que 90 graus e menores que 180 graus, pois o ângulo de 180 graus tem outra classificação. Então temos dois exemplos aqui dos ângulos obtusos. Temos o primeiro ângulo de 135 graus e o segundo ângulo de 120 graus. Então, 91 graus é obtuso, 137 graus é obtuso, 179 graus é obtuso, mas 180 graus não é obtuso, pois ele tem outra classificação que veremos agora. Então temos agora o ângulo raso. O ângulo raso mede exatamente 180 graus e ele é a metade de uma volta completa. E a volta completa então tem 360 graus e a metade de 360 graus é 180 graus. Então os ângulos rasos medem exatamente 180 graus e a volta completa 360 graus. E temos ângulos entre o 180 e o 360, como por exemplo o 190 graus, o 210 graus, o 230 graus, o 270 graus e vários outros até completar 360 graus. Agora vamos ver uma questão sobre ângulo. Maitê viu o ângulo a seguir. Então temos o ângulo com ponto de origem O e mede 60 graus. Determine as semirretas desse ângulo e a classificação desse ângulo. Agora pause o vídeo e tente resolver. Vamos ver quais são as semirretas que compõem esse ângulo e qual é a classificação desse ângulo. As semirretas desse ângulo são as semirretas que têm ponto de origem O e que passam pelo ponto A e pelo ponto B. Então as semirretas são OA, com a seta apontando para a direita, pois à direita está o ponto A, que ela passa pelo ponto A e continua, e também tem a semirreta OB, que começa no ponto O e passa pelo ponto B. Agora, também temos a classificação desse ângulo, e como esse ângulo mede 60 graus e 60 graus é menor que 90 graus, esse ângulo vai ser considerado um ângulo agudo. Se você teve alguma dúvida com esse vídeo, você pode deixá-la aqui nos comentários para ser respondida, ou alguma outra forma de pensar ou curiosidade também é muito bem-vinda aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pois temos vídeos todos os dias de segunda a sábado, todos 1 da tarde. Obrigado por ter assistido até o final e tchau!